Deus me chamou de uma forma assim maravilhosa, porque eu não acreditava nem que ele existisse. Você não acreditava, Evelina? Não acreditava. Eu falava que Deus era para os fracos, para as pessoas que não tinham opções na vida, não tinham uma capacidade, não tinham uma inteligência. Então, Olá, gente, que alegria! É um prazer imenso voltar aqui no Resgatando Valores para dividir algo especial com você. Meu coração hoje está reverberando gratidão por tudo o que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, que está fazendo hoje e que continuará fazendo. Eu tenho uma fala que mexe um pouquinho comigo, que diz assim: ventos contrários não mudam decretos. E esses decretos nós vamos entender à luz da palavra, porque ninguém segura quem Jesus já liberou para chegar do outro lado. Estou falando de valores que todos nós temos. Esse trabalho aqui ele é voltado um pouco mais para o público feminino, né, mulheres, mas nada impede de um homem, de um irmão também poder aprender conosco algo que só Deus pode derramar hoje nessa mesa através das nossas vidas. A minha convidada hoje é uma ilustre mulher de Deus, muito preparada naquilo que ela vai falar hoje. É uma brilhante, uma mulher sobrevivente, uma mulher que passou por diversas características, né? Porque o assunto hoje, já vou abrindo aqui para falar para vocês do assunto que nós vamos tratar, que é sobre as características femininas necessárias. E a pastora que veio... Linda você! Pastora Eveline Mendes, vindo aqui de Campinas. Ela é engenheira de alimentos, né, formada pela Unicamp, teóloga e entendida no que vai aplicar hoje para nós aqui no Resgatando Valores. Pastora Evelina, você é bem-vinda aqui no Resgatando Valores. Eu quero que a senhora ou você... fique muito à vontade para dividir aqui, derramar pérolas, né, dentro um pouco da sua história, ou do seu testemunho, né, aquilo que foi resgatado pelo Senhor, esses valores que hoje você tem aí. Minha amiga, fica muito à vontade. muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre valores, resgatando valores, trazendo não só a palavra de Deus, mas a minha vivência, tudo que passei, né? Porque nós temos que aprender com os erros das pessoas, com os exemplos das pessoas, sempre direcionado na palavra de Deus. E para mim é maravilhoso. Eu amo falar sobre mulheres, amo. Me desculpem aqueles que não têm um gosto por aquilo que é. Eu amo ser mulher e eu quero ajudar você, mulher, que está assistindo, em várias características aqui, junto com a minha querida irmã amada, missionária Zilda. Obrigada, tá certo? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Sim. Né? Não nasci como uma pessoa de Deus, né? Ai, já tem um futuro de pastora. Não. Improvável. Eu costumo dizer que eu era improvável. E é por isso que é tão importante. Eu acho tão válido uma pessoa que era uma improvável falar sobre algo que Deus pode fazer e transformar, porque nós vamos ver isso aqui na Bíblia, missionária Zilda. A Bíblia fala de mulheres improváveis, né? Sim. E, bom, eu vim de um lar não evangélico, não cristão, ninguém falava nada quase do Senhor, né? Não tinha essa coisa de Bíblia, de palavra de Deus. Nasci num lar onde diziam assim, você vai ser o que você quiser. Então, você pensa, né? Fique bem livre. É o que eu falo sempre, a Bíblia não diz isso. Para que a gente crie filhos de forma livre, né? E eu fui tocando, fazendo o que o mundo ia fazendo, as amizades iam ensinando. Não tinha limites, né, pastora Evelina? Não tem limites, porque a palavra de Deus é a única que consegue nos trazer ali para um caráter forjado. Sim, né? sim. Então, quando somos criados, eu sou desse jeito.
Eu costumo Eu nasci dizer, assim, né? eu ia falar, o crente Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim, Vou morrer assim. sempre assim. Com Deus não existe isso, Não. nasci assim, você sempre assim, né? E É. eu pensava assim, eu vou ser do meu jeito. Eu tenho este jeito. E Uhum. esse jeito vai justificar todas as coisas. Então, eu fui sempre assim, uma adolescente, já fui mais rebelde. É. Não tinha muito padrão, porque eu ficava questionando. A pessoa diz uma coisa, então os meus pais sempre falavam: não, você tem que ser assim, você não pode mentir, você não pode. E eu via bebida, eu via uma mentira, né? Eu via discussões, o relacionamento com muitas dúvidas. Ah, eu acho que me trai. Ai. Então eu cresci somando todo esse pacote e falei: bom, então agora eu vou formar a minha verdade. Então, quando a gente não tem a palavra de Deus, não tem um Deus que direciona, o que acontece é que nós vemos hoje em dia as verdades, que na verdade não são Não verdade. são verdades. E cada um fala, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Ela tem a verdade, ela não é subjetiva, né? Eu tenho o meu gosto para Isso, cor, você tem o seu isso. gosto para cor, né? Estamos assim de cores diferentes, mas não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade dele. Até Sim. porque a gente aprende com a Bíblia que Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E na verdade existe vida. Glória a Deus. Vida sem verdade, uma vida fantasiosa, enganosa. E eu cresci nessa vida enganosa. Tive o meu primeiro casamento, né? Hoje estou casada com meu marido, pastor Joabe, que deve estar assistindo também. Um Um beijo. abraço ao pastor Joabe. Tenho 2 filhos lindos, João, Vitor e Rebeca, mas eu tive o meu primeiro casamento, né, sem Cristo. E aquela coisa, você estipulando as próprias regras, quais são os seus valores? Então, os meus valores eram casamento, não nasceu para dar certo. Então, vamos ficar casados até que a gente se canse um do outro. É, você tinha esse É, pensamento? tinha. Eu tinha até uma fala diabólica. Eu É. dizia assim: Elizabeth Taylor teve quantos casamentos? Ah, você se 7. comparava. Eu falava assim, nossa, eu estou no meu primeiro, ainda tão jovem, eu vou ter mais que Elizabeth Taylor. Eu vou ter uns 8, 9, porque a hora que não der certo, enjoar, não bater mais a química, a verdade, que não é verdade, que o mundo prega. Quando você não gostar, não me satisfizer mais, eu mudo. Eu simplesmente largo. Eu largo uma amizade, eu largo e eu mudo. Como se fosse simples, né? Como se fosse assim, algo tão assim sutil. Não deu Exato. certo, eu vou substituir e você vir desse mundo aí sem regras, sem limites, Exatamente. né? Exatamente. É aquela coisa assim, se não fizer bem para você, você termina, você acaba. Não tem aquela coisa, lute, né? Batalhe. E é por isso que hoje eu quero trazer esse assunto lindo, de Glória a Deus. resgatar esses valores femininos, do papel da mulher na sociedade, começando dentro de uma casa, do lar, indo para o escritório, indo para a igreja, mas independente você que está assistindo. Ah, eu não tenho igreja nenhuma, vou desligar. Não desliga, não. Fica aí. Fica aí porque eu vou falar de você dentro da sua casa, no seu trabalho, num relacionamento. Todas as coisas para darem certo e terem um futuro abençoado tem que ter valor. Nós precisamos Exato. resgatar, missionária, tem muita coisa perdida, né? Verdade, verdade. E aí eu vim desse jeito, terminei o primeiro casamento, porque era o que eu falava, a hora que não tiver mais, né, não rola, né? Eu falo 2 coisas que têm acabado com os relacionamentos, não rola mais e o não tem nada a ver. O não tem nada a ver está acabando com a fé, com a igreja, mas isso não tem nada a ver, né? Deus deixou aí, ó, e as pessoas usam até a palavra, deixou até o divórcio. Não está dando certo, tá cansando, não está te dando o valor que você merece, já troca de uma vez. E não é a verdade, né? Não é Não, não é a isso. E verdade. nós vemos dentro dessa colocação sua, que é a sua história de vida, tudo antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E por isso que eu quero já chegar quando Cristo entra, então, né? Eu cheguei a me casar e me divorciei. Eu tinha 28 anos, já era divorciada. E aí eu falei, agora a vida é toda minha. E aí vieram outras perdas de valores.
Porque aí eu já sou, não tenho ninguém. Ninguém manda em mim, então agora eu sou Livre. totalmente. E quanto mais a pessoa pensa que está livre para fazer o que desejar, ela se torna mais escrava dos seus próprios desejos. Forte isso, né, Evelina? Liberdade, eu sou livre, não, meu amor. Às vezes você está escrava dos seus desejos, você não consegue, né? Vamos pegar um exemplo. Eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque eu não aguento ficar sem doce. Você é escrava do doce. Quem é livre diz, eu sei que eu gosto disso, mas eu não vou fazer isso que eu gosto porque eu não faço tudo o que eu quero, mas o que precisa para eu ser mais feliz lá na frente, para eu ser mais realizada lá na frente. Então, estes valores, missionária, que eu fui resgatando com Cristo, com a palavra de Deus. Valores importantes para que você tenha uma vida saudável e gere frutos abençoados, porque tem gente que está gerando fruto podre. Ai, meu Deus. Mas Fruto é uma podre. verdade, isso aí é uma verdade, né? Frutos Pessoas que não podres. sabem nem dos valores, Nada. mas não fazem questão de lutar por aquilo que é bom, que aparentemente, né, uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, é como uma folha seca, vai para onde o vento leva, porque não tem característica, não tem firmeza Não com tem a firmeza. palavra. Só que Jesus, ele tem propósito, né? Ele não criou o ser humano, a mulher, o homem, simplesmente para nascer, viver e morrer sem finidade. Não, ele nos permitiu nascer para que nós tenhamos uma vida plena com ele, aonde ele entra, ele governa, Exato. né? Que linda essa história. E você viveu muito tempo nessa vida, assim? Olha, eu fiquei no mundo sem Jesus, sem um direcionamento, até 36 anos de idade. Bastante. Bastante. Aí vai fazer agora 18 anos que vim pro Senhor, né? Eu sei que você tá fazendo a conta, tô com 54. E linda, maravilhosa, plena, hein? Com Jesus tem que estar mais plena, mais maravilhosa, não é? Com certeza. E aí eu vim para o Senhor, Deus me chamou de uma forma assim maravilhosa, porque eu não acreditava nem que ele existisse. Você não acreditava, Evelina? Não acreditava. Eu falava que Deus era para os fracos, para as pessoas que não tinham opções na vida, não tinham uma capacidade, não tinham uma inteligência. Então, o inimigo, ele me nutriu muito do meu eu. Você precisa estar bem, você tem que ter tudo que você quer. Você precisa ser atendida, você é poderosa, você. Então, eu fui chegando ali naquela soberba, que foi o motivo que, né, Satanás foi expulso do céu. E ele faz com que todas as pessoas se pareçam com eles. Soberba, arrogante, achar que é a melhor de todas. Então, eu vim nessa vida assim e Deus não fazia parte. Jesus, nada disso. Eu dizia que era tudo uma invenção, que a Bíblia era uma invenção. Você dizia isso? Eu dizia a Bíblia é um livro mais grosso do que o normal. Comum. Muitos livros, muitas pessoas escreveram. Afinal de contas, um assunto enfadonho, né? Eu pensava, vários escritores, porque ainda que a gente pense que uma pessoa que não crê, não está ouvindo nada, o que um cristão ali está falando, se engana. Verdade. Pode fazer cara feia, pode fazer que nem eu fazia. Você fazia isso? Eu fazia grossa. Ei. Ai, grossa. Tanto que eu falo, Deus vai moldando mesmo o nosso caráter, né? A nossa, se falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu entrava e falava, ai, fica quieta, vai, por favor. Ai, me poupe. Insuportável, então, né? Ai, insuportável mesmo, insuportável. E tá cheio de gente achando que o insuportável é Bonito. bonito, tá na moda, né? O insuportável, o arrogante é esse que tem valor. Então, nós temos visto pessoas se sujeitando, subjugando-se debaixo de alguém porque é uma pessoa autoritária, mandou. Ai, mas ela é o máximo, né? Ele é top, ele é arrogante. Olha, ele não olha pra ninguém. E você vê a palavra de Deus falando, por que vocês, quando fazem um jantar, né? Oferecem um banquete, querem chamar os importantes, os ricos, para depois, um dia, quem sabe, ele me devolve. Eu arrumo alguma coisa, ele vai me dever um favor. Né? É essa coisa, esse mundo. Então, para mim, Jesus não existia, a Bíblia era a maior furada. Para que ficar orando? Vai, faça você mesma.
E aí foi quando eu tive um encontro numa chácara, né? É. Fui convidada para ir para uma chácara, não para participar do evento. Até Uhum. porque o evento insuportável, cheio de Ai, não cristão. aguento ela falar isso. Para mim, o evento era algo insuportável. E eu fui lá só para conversar sobre outro assunto. Uma pessoa que também estava lá, que a gente ia combinar uma saída, né? Uma balada, porque... Você era de balada, Eveline? Nossa... É. Você viajava? Detonava numa balada, Você hein? viajava? Eu fazia baladas em Nova York. Você viajava o mundo todo? assim? Viajava. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, né? Uhum. Tanto no meu primeiro casamento, eu acho que foi a primeira viagem que eu fui para fora, né? Uhum. E aí depois, pelo trabalho que eu exerci depois, né? Como engenheira de alimentos, eu trabalhei na área um tempo, então eu tive a oportunidade de ir para alguns países, né? Para a Alemanha, fui para a Holanda, fui para a França, né? E tudo isso você se sentia Cada vez mais empoderada. a última bolacha do pacote. Totalmente, a única, né? Não tinha nem outro pacote Não para tinha, comprar, você não. sentia assim mesmo, superior Eu a falava todos. assim, sou eu. E se não chegasse no nível, né? Até tem uma frase de uma música que é mais ou menos assim: é do meu jeito ou é de jeito nenhum, né? It's my way or the highway. Ou é do meu jeito, ou então de escola, O né? Arts Hits. Isso mesmo. E aí, Gente. e eu cheguei nesse lugar só para discutir algo, uma balada, vamos beber, bebia tudo, né? Total flex. Total flex. Total flex, bebia tudo. Cachaça, cerveja, uísque, vinho, saquê, vodka, tanto fazia. Se tá calor, vamos tomar o que refresca, né? Uma cerveja, né? Se está frio, um vinhozinho, um uísque, uma cachaça, né? Porque sou Meu mineira, Deus. mineiro tem essa coisa de cachaça. É. Cachaça no carvalho, cachaça com uns negocinhos dourados, ouro. Imagina, que horror, né? Seus valores Mas para o mundo... lá em cima. Legal demais, ela é muito... Top. Ela chega numa festa, ela coloca todo mundo. Porque esse jeito, Deus já me fez com esse jeito, né? De estar alegre. Onde chega, muda o ambiente. Está em você, né? Exatamente. Porque dom está na pessoa. E não diz nada a ver com religião. Nada, né? personalidade. Nada a ver, personalidade. E o interessante de Cristo é isso, né? Eu quero falar depois sobre algumas mulheres aqui. Cada uma um jeito, uma personalidade. Porque Deus trabalha com personalidades diferentes. Não, se é para ser cristão, tem que falar sempre baixo. Eu já vi pessoas assim, né? Mas Eveline é pastora? Gente, um tanto de cor, um tanto de coisa, e maquiagem. Então as pessoas começam a criar alguns padrões na mente que vão escravizar também. Assim como eu era escravizada no pecado, existem pessoas dentro de igrejas que são escravizadas com ideias que roubam a pessoa de viver o melhor de Deus. Então, nesse lugar que eu fui para falar sobre bebida, conversar com uma pessoa que estava nesse evento, que era parte do evento, era convidado, mas também iria viajar comigo e com outras pessoas para fazer isso. Neste lugar, Jesus marcou um encontro. Eu não tinha marcado com ele, não. Mas Jesus marcou um encontro. Como foi isso? Jesus é maravilhoso. Porque como eu era desse jeito mais arrogante, Deus não existe. As pessoas falavam, você sabe que crente fala língua estranha? E eu falava bem sério, eu nunca ouvi, mas eu acredito. Por quê? Eu falava, porque eles são muito estranhos. Eles falam estranhos, eles se vestem estranhos. Você debochava, né? Insuportável. Mas, achando... E muita gente, isso é que tá certo. Aplaudindo, né? O inferno inteiro aplaudindo. Essa é para nós, né? Essa é nossa. E eu cheguei ali naquele lugar, quando eu fiquei sabendo que haveriam cristãos ali, crentes ali, eu falei... Não deixa ninguém chegar perto de mim. Porque eu sou capaz de bater, de empurrar, de dar um chilique. Meu Deus. Não queria nada. Mas Deus tinha um plano. Eu creio. E um propósito. E aí essa pessoa falou, não, ninguém vai te incomodar. Nós vamos só falar sobre a balada, o passeio. Vai ser só isso. E eu falei, então tá bom. Fiquei do lado de fora, quase ali, entrei. Passei aquele portão, fiquei ali. Eu falei... Fui com um óculos enorme, assim, uma blusa roxa, uma bermuda, uma coisa meio rasgada, uma botona preta. Sabe pra quê?
Vou colocar medo nos crentes. Ah, você queria intimidar as pessoas? Eu falei, porque crente tem aquele jeitinho bobo assim, ai, paz do Senhor. Eu falava assim, crente não fala, né, crente? E aí eu vou chegar desse jeito, eles vão fazer assim, sair correndo. Autoritária, porque eu sempre fui autoritária, né? Meu pai, mineiro, assim, sempre foi aquele, não pode não, arranca essa saia, mulher minha não usa isso, falar pra minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu peguei um lado masculinizado, assim, eu falava, ninguém manda não, porque pá. E eu cheguei desse jeito, eu falei, a hora que olharem pra mim, ninguém vai dar aleluia. Eu falava, ô povo do aleluia, não vai ter aleluia perto de mim. Eles vão embora. E aí eu fiquei ali mesmo, porque Meu o próprio Deus, né? Porque se me dessem um DVD, sabe? Missionárias e das pessoas que insistem na fé com quem não quer ouvir. Aham. A pessoa não quer ouvir, vem o outro e fala, não, mas eu quero ler, porque você... É Não, dar pérolas a porcos, né? total. Não, Não- quer, não quer. não Não quer. insista. Respeite a pessoa e Isso. entregue para o Senhor. Que é a melhor Senhor, coisa, né, Eveline? me dê a oportunidade para falar. É. Porque a palavra de Deus é algo muito precioso, né? Eu costumo Isso. brincar, você pega um anel, assim, um diamante, e fala assim, eu não quero mais. Joga no meio do mato. Só se for louco. Você fala, não, isso aqui é uma joia. Tem valor, né? Tem valor, vamos resgatar valores. Aham. Então, tem gente que está desperdiçando. Não, mas eu tenho que fazer, não. A pessoa está na teimosia dela que o outro tem que engolir Jesus. Jesus vai na goela abaixo. Jesus não é goela abaixo de E ninguém. não é assim, não é. Não é por força nem por violência. Mas de forma alguma, porque Deus ele é estratégico. E quando nós falarmos um pouco desse resgate de valores que ele fez comigo, que ele deixa na Bíblia, nós percebemos que ele tem estratégias. Então, se eu falei isso, eu não recebo, aí o Senhor vem de outra forma. Quando você... Porque E ele me pegou de surpresa. tem os métodos dele, né? Ele de sabe trabalhar. tudo. É verdade. Não é? Quando eu começo a pensar assim, ai meu Deus, esse projeto, está dando errado, primeira coisa que o Senhor me lembra. Onde você estava, Jó, quando eu delimitei a água? Onde você estava quando eu criei? Aí eu começo a lembrar da grandiosidade. Glória a Deus. E que ele sabe tudo, né? Exatamente. E neste lugar eu falei para a pessoa, não quero nenhum tipo de crente perto de mim. Ficaram todos à distância. E aí houve um parabéns, que eu falei, eu tô num aniversário ainda. Sem saber. Não, sem saber. Aí falou, não, mas é coisa rápida. E aí cantaram, você quer? Eu falei, não quero nem chegar perto. Olha que grossa, né? Eu chego numa chácara de outras pessoas, não me aproximo deles. E eu falei, eu vou ficar aqui bem à distância mesmo. Eu falei pro meu amigo, você pode ir lá e canta o seu parabéns, porque a gente não tinha acabado o nosso assunto. Acho que o próprio Deus falou, vou fazer como no deserto, vocês vão dar a volta no assunto, vocês não vão entender nada, né? Porque eu podia ter resolvido em 15 minutos e saído dali. Eu já estava conversando com ele há mais de meia hora ali na porta. E aí eu sentei num banco de madeira ali, e todo mundo lá para dentro, parabéns rolando, e eu aqui do lado de fora, mal olhado, né? Que povo pesado. Meu Deus. Repudiando. Não, eu tinha verdadeiro pavor. Eu achava assim que eles vão chegar e colar em mim e ficar falando, eu quero ler a palavra, Jesus. Eu falava, eu não quero saber. E aí foi quando chegou um senhor, sentou ali perto num outro banco, e do jeito que ele estava vestido, e eu digo isso não para depreciar ninguém, mas exaltando a estratégia de Deus. Glória a Deus. Mulheres precisam ser estratégicas. Não sai metendo o pé pelas mãos, gritando, choramingando, caindo no chão, estribuchando. Peça a Deus uma estratégia. E aí ele sentou ali, comendo um pedaço de bolo. Chegaram 3 ali, adolescentes, eu não lembro exatamente. Sentaram na frente dele ali no chão, na grama. Eu sentada num banco plena, blindada anticrente. Ele sentou ali, eu pensei, um caseiro, porque ele estava com chinelinha havaiana bem velhinho, uma bermudinha, uma camisetinha assim, porque eu era toda conectada em marca, o que era, Imagem, tudo. Assim, a pessoa tinha o valor daquilo que ela tinha em materiais, não do que ela era. Então, o inimigo rouba das pessoas você valorizar a pessoa porque ela é dócil ou porque ela é fiel.
O mundo fala, ai, que cafona ser fiel. O interessante é você passar a perna com classe. Então você vai perdendo todos os valores de Cristo e pegando todos os falsos valores que Satanás entrega. Quando eu olhei para aquele homem, pela aparência dele, roupinha simples, chácara, igual caseiro. Falei, um caseiro não me faz mal. Estratégia, o caseiro que não era caseiro, mas eu não conhecia ninguém, sentou ali. Quando aqueles jovens sentaram na frente dele, naquela meia-lua, eu ali observando sem querer me conectar, eles não falaram comigo, eles me ignoraram, por isso que eu não saí dali. E aí aqueles jovens perguntaram, e aí? Conta de novo, como que foi? E aí ele falou assim, então, ele tinha um sotaque do norte, então, quando eu me converti, a minha esposa não era convertida. E eu sempre liguei muito para essa coisa de sotaque, por isso que eu conto falando sotaque. Não falo mal do sotaque. Não tô, ela tá debochando, não é nada disso. É trazendo a origem, né, da Não pessoa. Eu sou sim. mineira, então eu chego num lugar, primeira coisa, já me perguntaram, de onde você é? Eu sou de Minas. Que é diferente. Então eu tô em São Paulo, então percebo sotaques, né? E aí o sotaque dele do norte, para mim, ali estava claro. E ele falou, e eu me converti. Eu acho tão bonito em convertir, né? Hoje eu tenho um marido que fala assim, Lidia. Eu me converti, minha esposa não era convertida. E aí eu acordava no meio da noite, ela com a peixeira na mão. E eu falando, Jesus, que povo que usa peixeira. E com a peixeira na mão, e eu acordava ela em cima de mim. Eu falava, não baixa a peixeira que Jesus quebra teu braço. Ele estava contando essa história para os jovens ali. E aí eu assim, nossa, que história absurda, devia estar no meio do povo ali mesmo, né? E eu ali pensando, me trouxeram um pedaço de bolo, mas eu não gostava de açúcar, né? É saudável não comer muito açúcar, mas o meu era escravidão do culto ao corpo. Não podia engordar, só podia ter músculos. Então, tudo que vira um excesso, eu brinco, né? Só o excesso de Cristo que é perdoado. Você pode ter Jesus o tempo todo. Isso. Quem não gostar não fica perto. Mas excesso com qualquer coisa é idolatria. E o meu excesso era ali malhar, ter o corpo bonito, não podia engordar 500 gramas. Então, o bolo não fazia parte do meu cardápio, mas a bebida podia. Então, larga de comer e vai beber, né? Então, tem gente que fala, não, eu nem comi nada, não almocei, mas porque eu vou beber. Então, quer dizer, beber é escrava do peso, mas a bebida, o pecado tá liberado, né? E aí eu peguei ali um pedacinho de bolo, falei, vou ficar ali ciscando, né, aquele bolo. E aí falaram, e depois? Aí ele falou, aí eu acordava no dia seguinte, e eu abri o olho, minha mulher com a peixeira, eu falava, não, baixa a peixeira, que Jesus quer bater o braço. Aí eu pensei, esse povo deve ter um problema de repetição, né? Ou eles são surdos, porque ele continuou falando. Aí comia um pedaço de bolo, e eu esperando meu amigo voltar. Aí depois que eu tava deitado, quando eu acordava, e a mulher tava com a peixeira, e eu falava, mulher, não baixa a peixeira, que Jesus quebra teu braço. Missionária Zilda, foi demais para a minha falta de paciência com o próximo. Olha, eu era tão insuportável que a conversa não dizia respeito à minha pessoa. Eu não queria contato com ninguém. E mesmo assim eu me senti tão ultrajada com uma conversa tão, na minha época, eu pensava, tão imbecil, tão tola, repetitiva, que eu tive que interferir para melhorar o nível deles. Olha só a arrogância. Meu Deus. Eu falo, arrogância não faz parte do mundo do Senhor. Então, quando eu vejo alguns irmãos em Cristo com uma arrogância, uma soberba, não olha para o lado, não olha para o outro, não conversa com um, né? Aquela coisa toda, eu falo... Sente-se melhor, né? Né? Do outro. E aí eu fui ajudar na conversa. Você se intrometeu. Porque precisava melhorar, né? O nível. Já que estava ali afetando os meus próprios ouvidos, aí eu virei e falei, dá licença. Aí eles olharam para mim e eu falei assim, eu não tenho nada a ver com o que vocês estão conversando. Eu não tinha mesmo, né? Eu falei, eu não tenho nada a ver com o que vocês estão conversando, mas eu preciso falar uma coisa. E olhei para esse caseiro. Vai me desculpar a franqueza, mas me desculpe, como eu falei, peço já perdão para quem está ouvindo, eu falei, essa mulher não baixou a peixeira em você porque você tem um rabo tão grande, você está sentado em cima dele. Meu Deus do céu. Quando eu olhei para ele,
Deus usou esse homem, tomou esse homem em profecia. Ele olhou para mim, aí eu consegui fazer contato visual. Deus é tão maravilhoso que o que ele tem que entregar, você tem que estar atenta. Olhe Exatamente. para o que Deus está falando, não Isso. receba as coisas de Deus assim, De qualquer ó. jeito. Para. O que Jesus falou com Marta e Maria. Marta, você está implicada com que Maria pegou a melhor parte. Maria sentou para escutar Jesus. E naquele momento eu fiz contato visual. E Deus tomou esse homem e falou assim: por que falas que eu sou a tua destruição? Porque eu dizia no meu apartamento sozinha. Eu falava, Deus não existe, mas você está interferindo na minha vida. Ele não existia, mas eu culpava ele de todas as coisas. Eu falava, você está avacalhando com a minha vida, porque eu tinha bruxinho, eu perguntava para bruxo, eu gostava de horóscopo, eu gostava de pêndulo, eu gostava de todas as coisas que não falassem de Cristo, mas quando dava errado, a culpa era dele. E eu gritava com Deus sozinha, coisa de louco. E ninguém podia ver esse meu lado. Eu gritava com ele. Falava, você nem existe e você consegue avacalhar meus planos. Quer dizer, não tem lógica. Então, Deus usou esse homem e falava, por que você me odeia tanto? Por que você olha para mim? Porque eu olhava para o céu. Porque naquele lugar onde você mora, você olha para mim e diz que eu tenho culpa quando eu só te amei. Eu sempre te amei. Missionária, naquele momento, o bolo caiu da minha mão, assim. Eu senti uma vergonha, como se um pai, que nem o meu pai, poderia me enquadrar ou me envergonhar daquele jeito. Porque ninguém mandava em mim. Eu tinha um prazer de falar. Tá para nascer homem que manda em mim. Quando ele achar que ele está mandando, quem está dando a volta nele sou eu. Rebeldia. Rebeldia. Essa é a palavra. Rebeldia. E aí, quando Deus usou aquele homem, a voz dele não entrou como a voz dele, porque não tinha esse sotaque, eu não escutava ele falando com um sotaque que eu notei da peixeira. E a voz entrava como se fosse um trovão. E eu lembro que eu comecei a me encolher como um pai, quando chega para um filho pequeno e fala, o que você tá fazendo aí? E vamos supor, a filha tá mexendo nas maquiagens, passando tudo, a gente chega, como já fiz com a minha pequena, o que você tá fazendo aí? Ela, nada, mamãe. Quando aquele homem falou com aquela voz de trovão, o bolo caiu da minha mão. E eu comecei a fazer assim, ai. Eu tava levando uma bronca com amor, mas eu sabia que era uma bronca. E não era caseiro nenhum, era uma voz que entrava. E a doçura que Deus falou comigo. Deus não falou pra mim, você pensa que você é o quê? Lixinho? Você pensa que você manda em quê? Sua rebelde? Não, ele falava assim, eu amo você, eu sempre te amei. Ele chega com muito amor. É o amor. Aquele amor que constrange. Que só pai tem, né? Não é um amor que concorda com tudo. E as pessoas estão confundindo o Deus do amor, o Deus que permite tudo. É verdade. Porque ele é amor. É um amor que constrange. A voz do amor pensa assim, por que você está tão desesperado? Por que você pensa que não tem mais saída? E você fala, eu pensei mesmo. Não é aquela colega que chega e fala assim, por que você odeia a Deus? Não, era o próprio Criador. E eu senti uma filiação. Meu Deus. Instantânea. Você sentiu. Era como se eu tivesse sido criado, né, por outros pais que não biológicos, e algum dia eu visse meu pai biológico chegando, eu olhasse e falasse assim, essa voz é do meu pai. Que eu não sei se existe isso no mundo humano, mas quando ele falou, e ele falava com aquele amor, porque eu vou te resgatar. Eu tenho um plano para a tua vida, que não é o que você está querendo. Eu tinha planos totalmente errôneos sobre a minha própria pessoa, com quem que eu deveria casar, o que que eu deveria fazer. Eu só pensava a coisa errada, missionária Zilda, só. Para o mundo, ótimo. Mas hoje eu vejo totalmente abismo e queda. E eu chorava, e aí enquanto eu chorava ali, eu pensava assim, agora, toda a minha arrogância foi para baixo, eu não consegui manter a pose. E eu só chorava, como se eu estivesse sendo humilhada, mas era uma humilhação, assim, de um pai falando o que você pensa que você está fazendo até o momento presente na tua vida. E eu comecei a querer pedir desculpa, eu sentia dentro de mim que eu estava nua diante de Deus.
Foi quando, imagino eu, Adão e Eva saíram da presença, desobedeceram e começaram a se tampar. E Deus falou: por que você está se escondendo de mim? Porque eu estou nu. Eu me sentia nua diante de Deus, nua, sem saber ainda que era Deus. Eu só Meu vi que aquela voz era Deus. linda, que me tratava com um carinho, porque o mundo ensina assim: seja pior do que o outro para que você não sofra a decepção. Então esse mundo ele tá assim, troca, troca, porque tá todo mundo correndo de sentir dor. O inimigo ministrando nas pessoas, você merece tudo de bom. Só, nenhuma dor, nenhuma decepção. Então você já pisa antes de ser pisado. Eu lembro que depois que ele falava algumas coisas ali, várias coisas da minha vida pessoal, você olha para mim ali naquele teu apartamento e eu falava, gente, esse caseiro não sabe nada. Então eu tinha noção do que acontecia e eu só chorava. Eu falava, agora os cristãos, os crentes vão chegar e em cima de mim. Ninguém veio para cima de mim, nem mesmo o caseiro, que depois eu vira descobrir, né, que era um pastor que Ele estava era falando comigo. pastor. Haviam ali, eu acho que 2 ou 3 pastores naquele evento. E eu não sabia, eu sabia que era o pessoal da igreja, porque esse meu amigo falava, não, é a igreja que eu vou, né? Mas eu não sabia quem era quem ali. E aí ele falou, vamos para a piscina. Foi quando ele me pegou no braço, eu nem entrei na chácara, mas havia uma piscina. Então ele passou ali pela piscina, haviam acho que 2 mulheres sentadas ali. E ele falou, vamos orar por essa pessoa. E uma delas, né, hoje não é mais, mas ela era uma missionária, acho que na época. E aí, hoje ela já foi consagrada a bispa. E ela falou assim, olhou para o alto e falou, ai, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deixou aqui na piscina e disse que traria alguém para que eu orasse. E eu falava, meu Deus, esse pessoal sabe tudo. Aí esse homem falou coisas, né, do meu Era apartamento. Deus. E eu falava, como é que esse povo me conhece? Ai, Senhor, o Senhor... E eu lembrava disso, porque ela falava assim, Deus, o Senhor me mandou ficar aqui, porque o Senhor traria alguém para orar. E eu falava, ela tá falando de mim. Era Deus se Como Deus revelando. sabia 1 hora atrás que eu ia estar aqui quando eu queria estar lá fora. E aquilo tudo ia entrando com um conhecimento, né? Eu sempre fui de observar muito as coisas. E aquilo eu fui observando, e ali eles oraram, missionária, umas 2, 3 horas. Ui. Exaustivo. Porque nas minhas discussões com um Deus que não existia, mas ao mesmo tempo interferia, eu falava, você, se existir, apareça para mim, mas de forma grande. E eu falava, você tá entendendo? Porque se você vier pequenininho, porque eu pensava assim, as pessoas me traziam DVDs. Olha, isso é um DVD do Senhor, porque quem sabe essa perdida se converte. Eu pegava o DVD e quebrava. Escuta esse louvor. Antigamente não tinha Spotify, Não. 2006. Ixi, era o DVD, a gente, né? A Fita cassete. Olha, fica, né? Eu vim da cassete. Entregava assim, eu quebrava. Ai, um livro bom. Eu fazia assim, jogava. Eu não quero. Eu falava, vocês têm que me respeitar. Eu não quero. E aí, falava, e a outra pessoa começou a orar e profetizar na minha vida, contando tudo. E eu falava, Senhor... E foram 3 horas, porque eu falava para Deus que se ele viesse era para se manifestar de forma grande, grandiosa. Eu falava, mas eu tô coberta, porque você é simplesmente uma ilusão dos fracos. Eu falava que Deus era uma ilusão de fraco. Fraco, porque não tem o que fazer, corre para Jesus. Corre para Jesus. É por isso que eu falo hoje em dia. Hoje eu entendo quando a palavra diz, quando jejuarem, lavem o rosto para que ninguém note. Tem muita gente que se vitimiza no evangelho. Isso. Eu sou de Deus, mas olha a minha vida, ó céus, ó dor. O ímpio olha e fala, você acha que eu quero ser isso? Eu não quero me tornar uma pessoa assim, choraminguenta, fraca, porque o mundo prega poder, força. Só que a gente não conhece que a força de Cristo é muito maior. É verdade. É o ímpio te encarar e você fala, como que você tá? Ah, mas você não é crente? Sou. Vem cá, vou te dar um abraço. Isso quebra com o ímpio. Quebra com quem não crê no Senhor. Porque várias pessoas já ouvi falando, eu achava que o crente fosse correr. Então, quando você vê uma pessoa toda, né, com a aparência que o crente pensa assim, nossa, esse não tem Jesus. Aí o crente fala, não quero nem ver. Misericórdia, e vira. Uai, mas Jesus veio para os doentes. Nós somos
UTI para o povo. Nós temos que estar com os leitos abertos, né? Sim. E aí Deus falou grandiosamente, foram 3 horas, anoiteceu, fizeram uma fogueira, aí falaram, você quer confessar Jesus como Salvador? Missionário, eu falava, que é isso? Mas vamos lá. O que é para fazer? Ajoelha. Ajoelhei. Gente, era tudo assim, fora do seu normal. Eu não gostava nem daquele E público. você se ajoelhou? Ajoelhei. É. Porque já tinham falado ali de 2 a 3 horas. Aham. Eu chorei o tempo todo. E foi revelado muitas coisas da Muitas sua coisas vida. da minha vida, da família. Não tinha como em não Belo acreditar. Horizonte. Não sabe, nem o meu amigo sabia. Meu Deus. Pra Não tinha falar, como. contou. Hoje em dia a gente não vê as pessoas assim. Aham, aham. Ah, entregou nada, contou. Ah, um pastor contou do púlpito. Eu falava, vocês não estão sabendo, tem um microfone dentro. E alguém do lado de fora pesquisou as pessoas e contou. Eu falava desse jeito. Ai, porque o pastor revelou. Eu falava, revelou o quê? Alguém do lado de fora, vocês são muito burro. Pegou um foninho, conversou com a pessoa e passou o áudio. Eu falava desse jeito. Fulano de camisa azul sentado aqui no fundo. Óculos tal. Diz que o marido chama tal e que fez isso, isso e isso. Eu falava assim. Aí o da frente fala, Deus tá me trazendo uma revelação. Eu falava, gente, como esse povo é bobo e manipulado. Era endemoniada, né, Eveline? Uai. Mas olha, o que a palavra de Deus diz? Jesus falou, quem não comigo não ajunta, Se espalha. não tem a coluna do meio. Olha, não é de Cristo, mas também não é do mal. Ela é um ser do bem. Já ouviu isso? Sim. Já ouvi. Não, eu não sou assim, Contra. Cristo, né? Mas sou a também não favor. sou contra. E assim, mas também não faço mal. Ai, demônio. Ai, odeio. Ai, que medo. É. Mas também não sou de Cristo. Falo, meu bem, você já tá jogando no outro time. Isso. Não, coluna do meio, como tinha na época do programa, não tem coluna do meio, não tem. E aí eu falei, Jesus, essas pessoas sabem tudo. Falou da minha avó, que ela estava na UTI na época. E aí falava, ai, aquela lá que está deitada. Na hora, o que falasse, não precisava falar, a sua avó. Não, quando Deus fala, às vezes fala assim, aquele pensamento sobre aquele que você teve. Ninguém entendeu nada, você sabe o que você pensou e quem que é o aquele. Isso é revelação. Isso é né? revelação. Então eu sabia do que ele estava falando. E eles foram orar por você daí. Depois de 3 horas ali, eu chorei, tava com os olhos inchados, que nem Rock Balboa. Eu falo isso sempre. Meus olhos assim, estufados. Você quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Já tô O aqui. que precisa fazer, né? Aham. Ajoelha. Ajoelho. Já chorei, já fiz um bafão na frente desse povo. E aí eu ajoelhei ali. E aí veio um outro, pastor. Aí veio o outro, aí o outro falou assim, pastor. Eu falei, não. Quantos pastores? Falei, pastor, o caseiro é pastor. Aí caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, mas estratégia, que se eu soubesse que era pastor, ele sentava, eu ia para fora, ia lá pro carro. E aí fizeram oração, eu confessei Jesus, aí fizeram um louvor, todo mundo em volta em cadeiras, acenderam uma fogueira, porque era junho, 24 de junho de 2006 eu me converti. E ali e tal, foi caindo, o sol já foi esfriando, e aí quando começou a tocar o louvor, um violão e uma menina louvando, eu comecei a chorar, parecia que entrava uma faca dentro do meu peito, e eu chorava. E eu chorava, glória, isso é de Deus, hein? Foi revelação! Vamos tomar um cafezinho, porque faz parte essa história, esse Nossa. testemunho, né, pastor Eveline? Exato. Para que todo mundo saiba, não tenha dúvidas, que Deus não pega aqueles que... só esse que nasceu na igreja, esse que faz certinho. Não. E biblicamente não é isso. E também é bom enfatizar aqui que ela está no Resgatando Valores e ela está contando um pouco da história da vida dela, do testemunho de vida dela, para nós entendermos os valores que foi resgatado nela em Cristo. Porque se Jesus não entrar, não existe resgate de valores. E todos nós, seres humanos, né, pastora, Sim. temos valores em nós. E nesta mesa, o Senhor está aqui na mesa, está nesse ambiente, e Ele quer resgatar esses valores. Esse é o nosso objetivo, de levar esta palavra, né, de Exatamente. transformação, de libertação, para que você não fique aí, mas será que eu nasci para isso? Será que vai dar certo para mim? Claro que vai, deu certo com ela. Jesus,
Ele é o grande resgatador. É o resgatador. Né? E aí, depois daquilo, teve o louvor, eu chorei muito, muito. Parecia que eu estava sendo limpa, assim. Algo saía de dentro de mim, eu fazia assim, eu era a única que gritava e chorava. O resto louvava. E eu falava, e eu chorava e ninguém encostava a mão em mim. Era libertação? Era Uma, demônios? era uma coisa assim que eu sentia, o tempo inteiro eu sentia que eu estava despida, me desfazendo, é como se tivesse me colocado ali numa mesa, estava todo mundo abrindo, colocando meus órgãos para fora, começando a arrumar tudo. Eu sentia literalmente a minha vida de dentro sendo jogada para fora. Era uma limpeza mesmo. E eu creio, o Espírito Santo já estava limpando, porque eu não sabia o que aconteceria até o final desse dia. Eu não tinha noção nem do que acontecia. E aí, eu ouvi aquele louvor, e aí quando eu olhei para o céu, acabou o louvor, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Já era noite, eu cheguei ali de tarde, umas 2h30, eu lembro mais ou menos, porque era sol. Uhum. E quando eu saí da casa do meu pai, eu morava em São Paulo, mas nesse dia eu estava na casa que meus pais moravam, em Sousas, e meu pai, a gente bebia todo final de semana, todo. Então eu bebia quando era happy hour, jantar, qualquer coisa, e fim de semana bebia com o papai, com quem tivesse, fazia churrasco. Não havia eventos sem bebidas alcoólicas. Não havia. E ao mesmo tempo eu dizia, eu não tenho problema com alcoolismo. E já era um alcoólatra. Totalmente. Mas todo mundo que tem problema, a primeira coisa que ele faz, ele nega. Aquele que sabe, que fala, realmente, agora eu sei, 50% do problema dele resolvido, porque ele já sabe que tem problema. Uhum. Mas o que o mundo pensa? Não, eu bebo porque eu acho, mas a hora que eu quiser... Eu paro. Só que não para nunca. E não é assim, né? Não, Não é simples. Eu não ia pra festa nenhuma. Tem uma festa, o quê? Casamento de gente crente. Nossa, quando casava gente crente que tinha aqui, eu era família, eu falava assim, eu vou sentar no último banco para nem... E você sabe, missionária que tem um casamento que foi do meu primo Fernando. Beijo, Fernando. Hoje está aí em Manaus. E quando ele casou, cristão, né, se converteu, e eu fui... sem ser cristã, sentei no último banco ali, porque eu não queria ouvir nada. Mas o pastor, ministrando o casamento dele, isso é até uma experiência que eu vivi ainda no mundo, que as pessoas fiquem atentas a isso. O inimigo, ele atrapalha você de realmente ouvir quando algo é dito de Deus, ou alguém comenta alguma coisa. E eu lembro que eu estava sentada no fundo e comecei a ouvir as pessoas assim, gente, como esse pastor fala bonito, né? Gente, como esse pastor fala bonito, né? Aí eu falei, eu vou ouvir para falar mal. Que eu gosto de ter embasamentos. Eu sempre gostei de coisas embasadas. E eu falei, agora eu vou prestar atenção. Missionária, eu não ouvia uma palavra. Chegava ao meu ouvido assim, ó. É porque Satanás, né? Assim mesmo. Aí eu falava para as pessoas, o que tem o microfone dele? Deixa ele falar. Até quem não acreditava, ele falava, nossa, ele fala bonito. E eu não ouvi uma palavra. E só assim. E eu falava assim, gente, ninguém vai falar que o microfone... Mas o microfone estava ótimo. E eu já querendo que alguém arrumasse. Então, a hora que as pessoas falaram, tal, vamos voltar para a minha conversão. Você quer aceitar? Eu falei, eu vou confessar esse Jesus. Confessei esse Jesus. Eu falei, nossa... olhei para o céu à noite já, falei, meu pai, coitado, né? Ficou lá com a cerveja, pensei, porque ele falou, volta ainda durante o dia que a gente vai beber. Aí eu estava falando da bebida e do álcool. Eu olhei para o céu, estava à noite já tinha confessado o Cristo, já tinha louvado, já tinha chorado, estava horrorosa, toda borrada, né? E aí, quando estava para ir embora, aí veio um crente... né? Pentecostal, porque eu me lembro, né? Ele falava, e eu falo isso rindo, não rindo debochando, rindo porque acontece comigo. E ele sentia a presença de Deus e ele fazia assim, ó. E eu falava, gente, que requebrado que é esse, né? Ele falava assim, é como se o anjo tocasse em mim. Aquilo para mim era muita novidade. E aí ele chegou, tava todo mundo para ir embora, ele chegou com a Bíblia e falou assim, Deus tem mais para você, você recebe? Eu falei, meu Deus, esse Deus é insaciável, né? Pensei, né? E eu falei... só que ali eu já estava mansa.
Eu já não era arrogante ali, eu já Algo ruim tinha saído. já de tinha dentro de saído. Uma coisa assim, eu já estava olhando para eles, até porque depois do escândalo que eu fiz, a que queria ser a mais maravilhosa, já havia gritado, chorado, maquiagem borrada, você. Abraçado. já tinham me abraçado, tudo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, então vamos ali para debaixo daquela árvore. Eu falei, fui para debaixo da árvore, e ele começou a falar uns negócios. Aí, uma hora ele falou assim, e o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo de Deus. Uhum. E eu falei, quem que é? Ele falou, é Deus que vai te batizar. Abre a boca. Eu falei, mas quando eu comecei a se perguntar o que eu ia falar, eu comecei a falar. E eu nunca Você foi batizada com o Espírito Santo de Deus no mesmo dia. Lembra, Senhor, se o Senhor tem algo, se existe, venha grande. Venha grande para que eu não te esmague e te esqueça. E por que foi tão importante esse meu batismo, né? Isso é uma coisa que hoje, depois de um tempo já com o Senhor, eu vejo que quando eu conto, todo mundo fala, nossa, mas eu quero ser batizada há tantos anos. Já eu tenho tantos anos de igreja e eu não consigo, e você no mesmo dia. E é como se as pessoas começassem até a ficar ressentidas com Deus. Ela não te queria. Eu escuto isso, mas você nem queria. E Deus te batizou. E eu falo, Deus tem propósitos. Ele tem os planos e os propósitos. E para mim era imprescindível ser batizado com o Espírito Santo de Deus, porque eu tinha 36 anos de mundo perdido. E naquele momento eu comecei a ser batizada e falando em línguas ali, sabendo tudo. Não perde consciência. Quem fala em línguas do Senhor, só quem está endemoniado. Deixar bem claro que demônio fala em línguas também, né, missionária? Imita. Exato, ele fala a língua, aí tem tenta gente, revelar, porque ele mente, então, né? Ele mente. E depois fala assim, eu não lembro do que eu falei, será que eu fiz isso? E a pessoa dando glória a Deus, né? Temos que ter o espírito do discernimento para não ser enganado por ninguém. Por ninguém. E tem gente que fala, não, falou em mistério, é Deus. Não, o inimigo imita. Satanás tentou ser Deus, né? Ele só copia, né? Ele não cria nada, ele só copia. Ele copia tudo. E nesse momento, quando eu comecei ali a falar em línguas, eu sentia como se fosse um choque que veio do céu. E eu mexia. Quando acabou, voltei a falar, eu não falava mais palavrão. Eu falava muito palavrão. Você falava, Eveline? Muito. E aí eu vi que era necessário em Cristo eu ser batizada. Porque com aquele batismo, o meu jeito de falar, que além de ser grossa às vezes mesmo, eu falava muito palavrão, muita besteira. E ali eu acho que Deus realmente queimou a minha boca. Eu comecei a falar o português. E começa a entrar agora valores na sua vida. E depois dessa conversão, que o Senhor me batizou, voltei para casa e Deus começou a tratar todos os valores que eu não tinha e achava que eu tivesse. Eu era rebelde, eu era topetuda. Se a situação complicasse um pouco, eu saía fora. Só o que eu gosto é o meu prazer. Tudo isso o Senhor resgatou. E se eu puder falar um pouco agora, vamos entrar aqui um pouquinho no assunto, as características, isso. Né? Antes eu quero só falar um pouco aqui, porque Deus me chamou para o Evangelho de Mateus no capítulo 1. Sim. E às vezes a pessoa fala, nossa, a minha versão aqui, hoje eu trouxe, acho que foi a NVT, nova versão transformadora, começa assim, prólogo, o nascimento de Jesus, os antepassados de Jesus Cristo. Vai de versículos 1 a 17. E às vezes a gente olha e fala, gente, que coisa cansativa da Bíblia, por que tem tudo isso aqui, ó? É o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Pérez, aí começa a falar sobre a genealogia. A genealogia. Né? E aí o Senhor me trouxe aqui, Deus falou assim para mim. Você vai trazer características, valores resgatados por mim em mulheres aqui que apareceram na genealogia. Antes do nascimento de Cristo, era necessário já toda uma estrutura. Ainda que Cristo não fosse gerado biologicamente com características de DNA, porque ele veio pelo Espírito. Mas existe o pano de fundo para que o Senhor, o Salvador, o Resgatador, se enquadrasse, e Deus trabalha numa genealogia. Por isso que o inimigo hoje quer acabar com genealogia. Não interessa se é filho desse, se é filho daquele, pega junto. Se mistura tudo. Não precisa, não, ter uma família tradicional, uma regra. Porque o inimigo sabe que Deus trabalha.
E aí, baseado, eu quero começar falando da Sim. primeira mulher que vai aparecer aqui, ó, quando a gente vê Sim, a sim. genealogia fala de homens, porque o Senhor falou com Adão. Deus fala com os homens precisam ouvir a voz de Deus. Começa falando aqui que Judá que gerou Pérez, cuja mãe foi Tamar. Tamar. Tamar, então, está em Gênesis, no capítulo 38. E essa mulher, ela foi ignorada, ela parecia que estava esquecida, trazendo um pouco de Tamar. Tamar era nora de Judá, né? Um dos filhos de Jacó. Então, não vamos falar aqui da genealogia de José, filho de Jacó, Judá. Judá era o sogro dela. Então, Tamar casou com o primeiro filho de Judá, que é a Bíblia diz. E nós sabemos que Deus é um Deus da multiplicação. Sim. É um Deus de união marido e mulher. Sim, é verdade. Para que haja uma multiplicação. E aí nós vemos a história de Tamar, então casa com a palavra de Deus diz que né, estamos ali em Gênesis 38, mal, perverso diante do Senhor. Deus então mata, né? Ele morre, E ela fica uma viúva. E uma mulher viúva, principalmente nessa época, era uma mulher desamparada. O marido cuidava, a mulher, então a viúva, por isso que a Bíblia diz cuide dos órfãos e das viúvas, porque menciona as pessoas desamparadas. Hoje nós precisamos saber quem são os desamparados para nós ajudarmos. E ela ali, viúva, desamparada. E aí o que o sogro Judá fala? Então, para manter a lei do levirato. Do levirato. Né? Isso. Essa lei de levirato, morria o irmão mais novo, né? Logo ali, casaria com a viúva para que a descendência permanecesse. Continuasse. O primeiro filho, então, seria dedicado com o sobrenome daquele que morreu, que faleceu. Né? Nós vamos ver mais aí o levirato nessa descendência linda. Aí você já começa a entender que aconteceu a primeira tragédia na vida de Tamar. Morreu, ficou viúva. Aí, pela lei do levirato, Judá, então, diz assim, então case com meu outro filho, Onã. Mas o que Onã fez com essa mulher que já era viúva, se sentindo rejeitada, Onã, então, faz o quê? Eu não quero ter filhos com ela, porque eu que vou dar, e o sobrenome é de meu irmão. Então, diz a palavra de Deus que ele deixava, né, com que seu sêmen fosse derramado fora dela. Para que ela não gerasse. Para que ela não gerasse. E disso surgiu o termo onanismo. Vem de Onã. O onanismo é aquela coisa, o coito interrompido. Ah, não quero ter filho. Não estou falando que os casais não podem fazer. Mas situações ilícitas aqui, ele precisava dar a ela um filho. E ele usou dessa estratégia maligna para que ela não gerasse, enganando. Ó, eu estou dormindo com ela. Então, o prazer ele tinha. Mas o compromisso ele não tinha. O que Deus fez? Nossa. Deus viu e matou também. Morreu Onã. E o outro era novinho, o terceiro filho. Pequenininho ainda. O sogro falou, então faz o seguinte, permaneça assim solitária até que o meu filho cresça um pouco mais, que eu vou dar esse menino jovem ainda, né? Só que aí Judá foi falando o quê? Quem sabe ela cansa, né? Quem sabe os hormônios vão chegando, Tamar vai ficando mais velha. Ela desiste. Porque o que eu imagino, Judá pensou, 2 já morreram com essa mulher. O terceiro vai morrer. Já foi Onã. Eu vou perder o terceiro filho. E alguém queria ainda condená-la, né? Pela morte dos maridos. Como se ela carregasse. Fosse culpada. Só que ela é a primeira mulher dita na genealogia que foi pano de fundo, de caráter de mulher. De e eu vou entrar dignidade. nisso. Que precisava fazer parte. Jesus quis destacar isso para mim, para você e para você, mulher que está assistindo. Essa mulher, ela tem a personalidade da mulher determinada. Eu vou só finalizar a Tamar e vou entrar na característica dela para nós, mulheres, para que nós possamos resgatar alguns valores. O que essa mulher fez? Essa mulher realmente ficou ali escondida, como o sogro falou, mas ela falou, eu vou morrer seca aqui. Então, o que ela faz? Ela se faz passar de prostituta. Essa mulher tem uma determinação de não terminar a vida da forma como os outros julgam, que é fantástica. Porque o que todos julgavam, deixa ela ficar sozinha mesmo, já matou 2.
Não interessa como a sua história vem acontecendo, interessa o final brilhante que Jesus tem para Glória a você. Deus. E para isso essa mulher teve que ter uma grande característica, ser determinada. Ela não abriu mão daquilo que ela sabia que era dela. Então essa mulher se fez passar por prostituta para poder, então, pegar o sogro. Ela falou: eu preciso gerar um filho. E ela fazendo ali na porta da cidade prostituta, veio o sogro Judá, a mulher dele havia falecido, olhou, não reconheceu, porque ela estava ali toda com coberta, véu, né? coberta, e falou: quero me deitar com você. Ele se deita com ela, então. E ela fala: o que você vai me dar em troca? Eu vou pegar ali um cabrito, né? Um pagamento. Isso. Mas então você me deixa alguma coisa aqui para eu saber que você vai voltar, senão você some. Estratégica. Sabe, Ele né? larga ali objetos dele pessoais. Fica aqui, quando vier o bezerro, eu pego isso meu de volta. E ela sumiu. Quando ele volta ali, o servo dele, o funcionário, né? Vamos falar assim. Ele fala: olha, Judá, não tinha nenhuma prostituta, ninguém conhecia, não. Então vamos abafar o caso, esquece. E aí essa mulher gera. Aí ficam sabendo que ela está grávida, contam para ele, ele quer até apedrejar. Olha, ela fez a vergonha da família. Ela fala: olha, então antes mostre para ele os objetos daquele do qual estou grávida. E ele sabia que era ele. Então Tamar vem para cumprir e ela gera, então, Pérez e Zelá. Pérez é aquele que vai dar a sequência ali na genealogia de Jesus. Então a primeira coisa que o Senhor quer resgatar em valores, que nós mulheres tenhamos fixo aquilo que Deus tem para nós, o que é direito nosso, a determinação. Ela não se deixou abater e pensou: eu sou infeliz mesmo. A vida quis assim. Eu sou uma pobre viúva. E ficou choramingando. Não, nós precisamos resgatar um desses valores de Cristo para nossas vidas, termos determinação. Passou a perna, enganou, tentou driblar, fez uma sujeirinha, ninguém viu. Olha, Onã, ninguém vai ficar sabendo. Mas existe um Deus que está vendo a intenção de cada um. E essa mulher falou: eu não vou morrer do jeito que determinaram que eu morresse. Sem gerar, abandonada, uma pobre viúva. Determinação. As mulheres precisam ser determinadas naquele projeto que Deus confiou. É verdade. Não é? Sim. Resgatando valores. Sim. O Senhor te entregou. Amém. Este projeto é do Senhor, determinada a cumprir com o propósito. O primeiro marido de Tamar não deu filhos, o outro driblou, o terceiro não existia. E o que essa mulher fez? Essa mulher gerou filho. E parecia que o propósito era bom, mas a intenção era maligna. A intenção maligna. E Deus é aquilo que a pastora está acabando de dizer. Ele vê Exatamente. tudo. Exatamente. E ela agiu cautelosa, sábia, estruturada, porque ela sabia aonde ela queria chegar, com provas. Porque o problema não estava nela. Não estava nela. O problema estava neles. Exato. E o que tentaram passar para ela? Você é a viúva, é você que deve ter matado dois. Isso. Mas a Bíblia não diz que por causa de Tamar, e Onã morreram. O primeiro era perverso diante aos olhos do Senhor. E Deus que matou. Deus que matou. Onã tentou fazer uma jogadinha ali, um combinadinho, eu fico de marido, tenho prazer, mas ela não vai gerar porque eu não quero. Isso. Egoísta? Não, eu não quero, o filho era para ele fazer dela, também não vou entregar o primeiro. O Senhor recolheu. Quando existem pessoas que querem roubar o que o propósito que Deus tem, Deus vê e Deus tira da cena. O controle está na mão dele. Ele Deus governa leva. Todas as coisas. Exatamente. A senhora vai fechar aqui. Vou fechar nesse só... assunto da Itamar, porque a senhora vai voltar aqui no Resgatando Valores. Que ótimo, eu quero mesmo. Porque esse assunto é bom. É ótimo. Né? Foi linda a sua história, os seus resgates, né, de vida que teve. E quem te vê hoje contando essas histórias brilhantes, que ela está passando, tá, gente? É uma pincelada aqui. Exato. Pode continuar aí no Itamar, que nós vamos fechar aqui, mas ela vai voltar para concluir esses resgates dessas outras 4 mulheres, que ela está no assunto, que é tema características femininas necessárias. São necessários nós resgatarmos esses valores que estão em nós mulheres.
Ah, exatamente. O que a gente percebe muito, mulheres que são abusadas, né? Tem, né, De pastora? todas as formas, manipuladas, abusadas. Então, às vezes, fica se sentindo, eu não sou nada, eu tô aqui no canto, tal. Seja determinada. Fala, eu tenho direito a isso. Nós precisamos, o primeiro resgate nosso é saber que não interessa o que as pessoas falam, né? Antes de Cristo, eu pensava assim, se a pessoa falar, ah, não, mas você tá assim, mas assim não tá certo. Eu já me moldava, então como que tem que ser? E aí você fica parecendo uma Maria vai com as outras. A determinada fala, não, eu sei que meu propósito é gerar. Não precisa E nem ela, falar nada, né? Fica o que quietinha, for de só errado, age. o Senhor vai levar. E essa mulher com essa determinação, humildade, sem falar, porque os outros pensam que eu mereço isso, eu vou assumir que eu mereço mesmo. Não. Podem pensar que a gente merece nada. Mas existe um Deus que fala, você merece grandes coisas. Que sejamos como Tamar, determinadas naquilo que Deus tem preparado para nós. Não se importe com o que estão tramando, te jogando num buraco, ficar sozinha. Deus tem um resgate muito fértil para a tua vida. Coisa Lindo linda. esse Deus, não é? Maravilhoso. Maravilhoso, lindo, maravilhoso. Que a gente saiba o plano que ele tem. Não interessa o que as pessoas estão falando. O que interessa é o que ele está falando sobre nós. Ele vê tudo Todas as e ele coisas. ouve tudo. Tudo aquilo que você não vê, tudo aquilo que você não ouve. Existe um Deus que vê tudo e ouve todas as coisas. E que pena, pastora Eveline. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Mas a senhora vai voltar para concluir essas características, né? Que Vai ser um precisam prazer. ser resgatados e é necessário, o tempo é propício para esses resgates. Exatamente. Resgatando o Valor nasceu no coração de Deus e desceu até o meu, e foi um prazer imenso estar aqui dividindo com vocês histórias de vida, história verdadeira, verídica, e também trazer a luz da palavra de Deus, porque em Cristo é possível todas as coisas. Pastora Eveline, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Pela sua confiança, Ah, linda. né? E por vir aqui nos atender com muito amor, sem nenhum, marcando compromisso, né? Para estar aqui comigo no Resgatando o Valor e para dividir com todos vocês aquilo que só Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Eu quero deixar uma fala aqui de Ken Tritz, que diz assim: por mais que as coisas fujam do nosso controle, que é o que aconteceu com Tamar, elas continuarão rigorosamente sobre o controle de Deus. Deus não perde o controle absolutamente de nada. Deus abençoe a todos vocês que esteve aqui comigo no Resgatando Valores. Eu quero pedir com muito carinho, se inscreva aqui no canal Resgatando Valores, dê seu like, comente, compartilhe, manda aí para 1, para 2, para 3. Talvez você fale, eu sou essa mulher equilibrada, essa mulher que não precisa de nenhum resgate. Ok, Deus abençoe sua vida, mas talvez tenha uma tia, uma mãe, uma irmã, uma amiga, um parente, alguém, manda para ela, diga que Deus poderoso, lá do Resgatando Valores, estão resgatando valores de mulheres e de homens, que precisam entender que em Deus você pode todas as coisas, só nele, porque sem ele você não chega em lugar nenhum. Está aqui o grande exemplo da nossa pastora Eveline, que contou a sua história de vida, e ela vai voltar aqui no nosso próximo programa sábado, querendo o Senhor. Receba o meu carinho, o meu abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor, que excede todo o entendimento, chegue aí na sua casa, onde você estiver, sejam todos abençoados no nome santo de Jesus, e fiquem todos na paz do Senhor.